Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo familiar e hoje nós vamos estudar o que diferencia a igreja do Novo Testamento, não é? A igreja que começa com Jesus Cristo e a descida do Espírito Santo, da igreja, né, que existia antes, das sinagogas, né, das práticas que se faziam, né? O que diferencia, né, a vinda de Jesus na história da igreja, né? Na igreja primitiva e a igreja que hoje nós pertencemos. Muito bem, também depois, no final, nós vamos comentar a respeito da volta da igreja, né? Então nós temos uma boa notícia. A partir deste domingo, dia 13 de setembro, às 10 horas, né, a igreja vai voltar. Mas eu vou comentar mais no final deste grupo familiar, como que vai funcionar, os critérios, amém? Muito bem. Então eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia, não é? No livro de Lucas, capítulo 11, e nós vamos ler o versículo 20. Amém? Lucas, Novo Testamento, capítulo 11, versículo 20, fala assim. Jesus fala, né? Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus, né? Então eu queria que você entendesse o seguinte, né? Normalmente quando se fala em diabo, demônios, né, existe uma figura folclórica, né, de um ser de chifres, de rabo, de capa vermelha, tridente, não é? E então isso acaba sendo um folclore, né? E depois, assim, as pessoas quando elas começam, não é, a ter contato com o mundo, com as coisas do mundo, o mundo moderno, né? Então isso fica relegado a uma coisa de crendice, né? Um folclore. Mas isso é uma realidade, né? Então esse ser, né, esse diabo, né, Satanás e seus demônios são seres reais, né? São seres espirituais, por isso que nós não vemos com os nossos olhos, a menos que se manifeste, né? Que tenha uma manifestação. E hoje eu queria falar, então, nós vamos começar a falar, talvez nesses grupos familiares, a respeito desse assunto. Né? Pessoas que, por exemplo, sentem dor de cabeça e não passa, pessoas que ouvem vozes, veem vultos, têm medo, pânico, pessoas que têm doenças que não se descobre causa, pessoas que têm acesso de raiva que de uma hora para outra, sabe, parece que vão explodir. Bom, existem vários sinais, né? O demônio, o diabo, né? Ele não vem se apresentando para as pessoas da forma folclórica, né? Mas ele é real, né? Eu mesmo tive uma experiência muito forte a respeito disso, porque eu duvidava, né? Eu também, como as pessoas modernas, né? Como as pessoas que não têm o conhecimento do mundo espiritual, eu duvidava de tudo isso, achava que isso era uma crendice, que era, na verdade, uma coisa da cabeça de pessoas que não tinham, até por falar assim abertamente, né? Não tinham conhecimento das coisas, da realidade, não tinham conhecimento intelectual e aí vai em frente. A igreja, não é, quando ela começa na vinda de Jesus Cristo, ela tem uma das marcas, essa marca. Jesus é o rei, não é? Você sabe que quando se fala em reino, se pressupõe a figura, a existência de um rei. E Jesus estava na terra. Então, quando a gente vê aqui ele falando, né? Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Muito bem, em que circunstância que Jesus Cristo fala isso? Se você for lá no versículo 14, você vai ver o que estava acontecendo. Está escrito assim: E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Então você vê, se você crê em Jesus Cristo, você não vai deixar de acreditar que Jesus estava envolvido em uma obra, né, que se tratava de uma figura real. O demônio é uma coisa real, não é? Aí vem assim, mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beuzebu, príncipe dos demônios. Versículo 16.
E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Versículo 17. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo está assolado, ou será assolado. E a casa dividida contra si mesmo cairá. No 18. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. 19. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, olha só, eles, pois, serão os vossos juízes ou testemunhas. Explicando essa passagem aqui no versículo 18, né? Você sabe que sempre os inimigos de Deus invocavam o poder sobrenatural das trevas, né? Para confrontar os filhos de Deus, o povo de Deus, aquelas pessoas que eles queriam atingir. Em Êxodo, né, você lembra que Moisés ele foi colocado frente a frente com os feiticeiros e bruxos, né, do faraó, e que Moisés prevaleceu porque o poder de Deus, com certeza, né, evidentemente é maior. Deus, uma das características de Deus é ser onipotente, ou seja, ele é o mais poderoso de todos, né? Não tem, agindo ele, né, como ele fala em Isaías, né, agindo eu, ele fala, quem impedirá, né? Então não há como impedir Deus. Mas aqui, quando se fala dos filhos e assim, vamos dizer, das pessoas que exorcizavam. Existiam judeus que que faziam o exorcismo, né? Mas só que isso, na verdade, era tudo uma coisa falsa, né? Fajutice, que não era realidade. Eles fingiam, aquilo era um fingimento. Eles faziam muitas vezes isso para ganhar notariedade, né? Para serem notados, para terem lugares privilegiados, né? Eu queria que você deixasse marcado aqui, mas vamos um texto que é muito conhecido, né? Mas a gente nunca é demais lembrar dos filhos de Sevas, né? Que nem eu estou lendo Atos capítulo 19, né? Versículo 15. Não, vamos ler o versículo 13 até, para ter o contexto completo. E alguns dos exorcistas judeus, então aquilo que eu acabei de falar, né? Existiam exorcistas judeus, mas que na verdade eram impostores. Eles não, na verdade, não expulsavam demônio, eles não tinham poder para isso. Então eles eram impostores, olha só. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. No versículo 14. E os que faziam isso eram os 7 filhos, né, de Seva, judeu principal dos sacerdotes. No versículo 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? No versículo 16. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, né, o homem possesso, e assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal forma, né, que nus e feridos fugiam daquela casa. Então, em resumo, é o seguinte: na hora que eles foram fazer a simulação de expulsar demônios, o próprio demônio acaba se irando e acaba quase destruindo a vida deles. Eles saem nus, né, e envergonhados. Agora eu vou voltar lá para você então entender esse contexto. Quando Jesus ele fala, né, em Lucas aqui, ele está querendo dizer justamente desses falsos, né, exorcizadores, vamos dizer assim, né, aqueles que exorcizavam, né, mas na verdade não tinham o poder para fazê-lo, né? Eram pessoas que, na verdade, eles tinham a intenção de ludibriar o povo para levar vantagem. Então, quando ele fala assim: e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Então, como se conhecia, né, que eles tentavam expulsar os demônios, então, como que Jesus podia ser acusado de pertencer ao demônio, né, de ter parte com o demônio, sendo que os próprios judeus tentavam exorcizar, mas sem sucesso?
Aí ele fala, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, ou pelo poder de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. E aí ele vai exemplificar com o poder que existe, né, no presente século de se amarrar ao poder das trevas. Muito bem, a obra que Deus nos encarregou, né, encarregou quem? Todos aqueles que creem. E você vai ver isso, está em Marcos, né, no Evangelho de Marcos. Você pode voltar um pouquinho, né, do Lucas. Depois nós vamos voltar para encerrar em Lucas. Marcos, capítulo 16, versículo 15, fala assim, Jesus está passando as instruções para os seus discípulos, para aqueles que creem. Marcos, capítulo 16, versículo 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aí ele fala no versículo 17, preste muita atenção. E estes sinais seguirão aos que crerem. Amém? Estes sinais seguirão a todos? Não, aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então essa igreja que veio, né, ela foi empoderada, ela recebeu o poder de Deus para fazer a obra, através de sinais, prodígios e maravilhas. Vamos voltar lá para Lucas, e eu vou te mostrar que o próprio Senhor Jesus, ele comissiona, na época, né, que ele estava na terra ainda, que ele vivia, que ele estava no ministério dele, mesmo assim ele já comissionava pessoas a fazerem a obra de Deus, né, com o poder que existe na igreja do Novo Testamento. Lucas, capítulo 19, né, vamos ler, ou melhor, capítulo 10, né, vamos ler o que Jesus vai falar. Olha só, Lucas capítulo 10, um pouco antes daquele que nós lemos, né? Está escrito assim, versículo 1, tá? Lucas capítulo 10, versículo 1. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, né? Então você vê que os discípulos eram 12, os apóstolos eram 12, mas Jesus manda 70. Isso para ficar muito claro que esse poder é para aqueles que obedeciam a Jesus Cristo, aqueles que cumpriam as suas ordens. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-lhes adiante de sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde onde havia, né, de ir. Né? Mostrou, designou para eles o lugar que eles deveriam comparecer. Então você vê que quando fala de dois em dois, aqui representa a igreja. Então não era ninguém isoladamente, mas era de dois em dois, porque ele queria simbolizar a igreja do Novo Testamento, o poder que ele estava conferindo. Então ele designou esses para irem no seu nome. No versículo 5, ele fala, e em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro, paz seja nessa casa. Então a saudação que identificava aqueles que eram dele era desejar paz, era declarar a paz no lugar que eles estavam. Então a paz do Senhor Jesus não é uma coisa que foi criada por alguém, isso daí foi instrução de Jesus Cristo. Né? Onde você vai, em transmissões e mensagens, você entrega a paz. A paz é um poder sobrenatural do Espírito Santo que vai ao coração da pessoa para que a pessoa receba com o coração em paz a palavra e ela possa digerir, que ela possa entender, aprender a palavra e ela dar frutos. Amém? No versículo 9, fala assim, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Então, o poder de Deus, né, que agora iria confrontar o mundo que a Bíblia fala que jaz no maligno, né? Então, agora o poder de Deus entra em ação. Né? E aí, no versículo 16, está escrito assim, quem vos ouve, a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então ele está trazendo a autoridade dele para a igreja. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, então nunca se esqueça disso, não é poder de ninguém, é de Deus.
é o nome que foi dado para se fazer essa obra. Em teu nome, olha só, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu. Então Jesus, ele enxerga o Satanás sendo derrotado e ele se alegra. Né? E aí ele fala assim, no versículo 19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Isso quer dizer os espíritos malignos. E toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Amém? Então, você vê que ele entrega para nós uma armadura. Ele entrega para nós um poder e uma proteção para que nós possamos fazer o mandamento dele. De uma certa forma, isso nos torna indesculpáveis, né, se nós não fizermos o que ele pede. No versículo 20, está escrito assim, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Amém? Então, o que significa isso? Antes de você receber o poder de Deus, você tem que receber o próprio Rei, o próprio Senhor Jesus. E quando nós recebemos Jesus, os nossos nomes são escritos nos céus, no livro da vida, como a Bíblia fala, porque os nossos pecados são apagados pelo sangue que ele verteu na cruz. Então, quando nós expulsamos demônio, isso nós estamos fazendo cumprindo o mandamento, uma ordem que ele deu. Essa é a obra de Deus na terra, não é? É chegar do reino de Deus, não é? Mas tudo isso só acontece, em primeiro lugar, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, porque os nossos pecados são perdoados pelo seu sangue. Amém? Então, eu queria pedir para você baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos revela as coisas que de nenhuma outra forma nós conheceríamos. Mas pela tua graça, poder, misericórdia e pela tua palavra, nós sabemos, meu Pai, o que é o teu mandamento em relação a cada um de nós. Nós sabemos o mundo que é real, mas invisível aos nossos olhos, aos olhos das pessoas naturais, mas um mundo verdadeiro, poderoso e real. Obrigado, Senhor, que o teu poder, através dessa mensagem, entre no coração de todos aqueles que a ouvirem e faça, meu Pai, tudo aquilo que vem a tua palavra para fazer, que é trazer vida e vida em abundância, curando, libertando, restaurando, dando livramento. Pai querido, também lembramos das pessoas que estão em leitos, as pessoas que perderam seus familiares, aqueles que trabalham, os governos. Não cessamos de orar por eles, meu Pai, em nome de Jesus, declarando a tua vitória, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, sobre todo esse poder do mal, meu Pai, em nome de Jesus. E você que crê, fala amém e graças a Deus. E para terminar, então, a boa notícia, né, que neste domingo, dia 13 de setembro, nós já teremos a volta da igreja, mas do Ministério Pão da Vida de Ribeirão Pires. Não é? A igreja de Cachoeirinha ainda permanecerá fechada pelas características que ela tem de ter uma grande quantidade de crianças. E na igreja, nós não, pelas normas, né, nós não vamos ter departamento infantil. Então, a igreja da Cachoeirinha, que tem uma predominância muito grande de crianças, não vai poder voltar ainda. O Ministério Pão da Vida de Ribeirão Pires, não é? Então ele vai voltar, ele vai ter um culto de 1 hora, né? Vai começar às 10 horas, terminar às 11 horas, no mais tardar. Por isso você não pode se atrasar, você que quer participar, você não pode atrasar, porque se você chegar depois do horário, você vai perder, não é? Algumas coisas nós seguiremos todas as normas, né? Não vai ser possível entrar pessoas que não estejam usando as máscaras, né? As cadeiras vão aguardar um distanciamento recomendado. A recomendação, né, da norma também, para que não venham, né, pessoas com mais de 60 anos, pessoas enfermas, pessoas com doenças como pressão alta, né, descontrolada, diabetes também alta, sabe, enfermidades que tragam para o seu sistema imunológico uma deficiência. Tudo para preservar as vidas, né, para sermos um bom testemunho. Amém? Mas a igreja começa de uma forma experimental. Nós vamos começar de uma forma experimental para fazermos as adaptações. Né? Todos os elementos, as coisas já chegaram
e nós vamos dar sequência nisso. Então, se você deseja, não é, participar, nós vamos ter nos grupos de WhatsApp, né, na nossa mídia, todas as instruções. Eu só estou falando assim por cima, né? Mas vocês vão ter todas as instruções, as condições para se poder participar do culto. E eu espero, né, que todos, assim como cristãos que nós somos, que a gente respeite as leis, as regras, porque isso demonstra a nossa obediência não só aos homens aqui na terra, mas a Deus que colocou as autoridades. Amém? Então, e outra coisa, as pessoas que têm mais de 60 anos, as pessoas que têm problemas de saúde, eu vou continuar gravando mensagem, nós vamos continuar no grupo familiar, vai existir o culto virtual. Então, as pessoas que não puderem ir, ou aquelas famílias que têm muitas crianças, uma vez que não vai ter departamento infantil, né, aí só tem uma solução, ou os pais vão cuidar das crianças, ou então vão assistir, continuar assistindo também de casa. Eu vou continuar, né, nós vamos continuar gravando mensagens, fazendo nossas lives, né, vai continuar tudo assim, para aquelas pessoas que não podem, né, não deixar de ouvir a palavra e não deixar de participar das reuniões. Amém? Muito bem, então que Deus abençoe a todos, né, uma boa noite, em nome de Jesus Cristo, e até o domingo, não é? Às 10 horas no nosso culto virtual, não é? E às 10 horas no culto presencial. Deus abençoe a todos e até lá, em nome de Jesus Cristo.